Recomendações da temporada. Bem, esse vídeo está um pouco atrasado porque já estamos na temporada de junho e eu vou falar agora sobre os animes da temporada de abril. Mas existe um motivo muito importante para isso, que ficará mais claro no final do vídeo, mas que eu posso resumir é basicamente que eu não quero mais falar sobre animes incompletos. Quero dizer, não é como se eu não fosse mais falar sobre animes que não terminaram ainda, só que eu quero evitar falar sobre animes que ainda estão em andamento, porque não dá para ter certeza de como eles vão terminar. Eu posso falar de um episódio um dia, que foi muito bom, e recomendar o anime, para na semana que vem ele chegar e basicamente pegar tudo que ele construiu e jogar no lixo. E aí todo aquele vídeo que eu fiz recomendando o anime perde o seu propósito, porque eu já não considero a obra tão boa assim. Então eu acho que não vale mais a pena fazer vídeo de primeiras impressões. Por isso que eu transformei em recomendações. Porque aí, em vez de eu recomendar baseado nas primeiras impressões que eu tive, eu vou recomendar baseado em como a obra já é, né? Em como ela começou e terminou. E é basicamente isso. Mas bem, sem mais enrolações, começando agora o vídeo. Spice Wolf, ou Okamichi com Shiryu, foi um dos animes mais antecipados da temporada de abril. E isso não foi pra menos, já que se trata de uma adaptação de uma das light novels de romance mais bem avaliadas da história. E, bom, é óbvio que as pessoas vão acabar criando muitas expectativas sobre como o anime será, né? Até porque não se trata de uma simples adaptação da light novel. Essa é a segunda vez que essa obra recebe uma adaptação para anime. Ou seja, é um remake. E remakes não são nada comuns na indústria de animes. O que inclusive mostra o tamanho da relevância que ela tem até hoje. Só que acaba que ele é bem mediano, sabe? Então isso pode deixar as pessoas meio decepcionadas, já que é normal as pessoas esperarem que ele seja algo de alto nível, e ele acaba não sendo. Então, eu só queria deixar claro que ele não será um masterpiece. Ele provavelmente não é o nível de qualidade que essa obra merecia ter numa adaptação, mas ainda assim é um ótimo anime. Até porque se ele não fosse tão bom assim, eu não estaria recomendando ele aqui nesse vídeo, né? Mas, bem, eu até já perdi tempo demais falando sobre essa parte técnica, né? Deixa eu falar logo do anime em si, porque tem pessoas que não viram a sinopse, né? Spice Wolf é um anime de romance e fantasia que acompanha o dia a dia de Lawrence, um mercador viajante, e de Hollow, que é tipo uma lobo humanoide, que basicamente estão numa jornada para chegar à terra natal de Hollow, porque o objetivo da obra, né, o objetivo desses personagens é levar ela até a sua terra natal. E bem, apesar do anime ter o gênero fantasia, eu colocaria ele mais como algo medieval. Porque o fantasia de fato existe, né? Já que Hollow é uma lobo humanoide, por exemplo, né? E tem uns pequenos outros traços também de que existe outras coisas fantasiosas no mundo. Só que ele foca muito mais nessa parte mais pé no chão da obra. Porque um grande foco dela, por exemplo, é a sua construção de mundo. É mostrar como cada local que o Lawrence e a Hollow passam são diferentes um do outro, mostrando a sua economia, a sua hierarquia, como a cultura é diferente. Então, ele foca bastante em consolidar o mundo que esses dois personagens vivem. Só que isso, ao mesmo tempo, pode ser algo que não seja tão interessante, porque, como eu disse, é um mundo medieval. Então, o que você mais quer ver na obra é a construção de personagem. O problema é que a gente não vê tanto disso no primeiro arco. O que eles mais focam é em falar, tipo assim, nossa, como é que é a economia desse local? E isso ocorre bastante justamente porque o Lawrence é um mercador. Então eles têm que falar sobre como conseguir dinheiro. Só que a gente quer saber o quão importante é para o personagem o dinheiro. Não de um valor material, mas de um valor sentimental. E isso não existe na obra. Porque é o trabalho dele. Não precisa ter realmente um significado maior para aquilo. Logo, a gente não tem interesse no ganha-pão dele. A gente só quer ver ele interagindo com a Hollow. E, bem, o meu jeito de falar faz até parecer que o anime é ruim, né? Mas não. É que o primeiro arco, ele não é tão incrível assim. O primeiro episódio tem um começo muito bom, só que os outros episódios são mais calmos, são mais serenos, o que torna o anime muito agradável de acompanhar semanalmente. Só que para alguns isso pode ser ruim, né? Depende muito do gosto da pessoa. Mas se vocês chegaram a gostar bastante do primeiro episódio, vale a pena acompanhar após o primeiro arco, porque o segundo arco melhora basicamente tudo que você poderia ter problema no primeiro arco. Há muito mais interação entre os personagens, é muito melhor construída a relação deles, e o foco narrativo que há no segundo arco, no caso, o problema que ocorre nele, é algo que envolve tanto o Lawrence quanto a Hollow de uma forma muito mais emocional. Tanto que esse arco até faz um salto na relação dos dois, já que o problema dele acaba criando uma situação onde eles precisam evoluir. Ou seja, é incrível.
Esse segundo arco é muito superior ao primeiro. E eu não falo isso como se eu estivesse criticando a obra original, porque podem até dizer que a Light Novel ela é assim. Só que o anime poderia estar melhorando a Light Novel. Porque, por exemplo, um outro problema que o anime tem, que vocês percebem logo no começo dele, é que ele não tem uma animação tão incrível assim. Na verdade, a animação dele muitas das vezes é mediana. O problema é que nesse primeiro arco, no final dele, ele precisava fazer uma cena incrível. E ele não fez. E foi a partir disso que eu percebi que, eu entendo que a animação não é lá essas coisas. Só que, pô, uma direção criativa aproveitaria que eles não têm uma animação tão incrível e usaria de um artifício para tornar a cena melhor. Você não precisa de uma boa animação para tornar a cena agradável. Exemplo, Monogatari. A primeira temporada de Monogatari, que é o Bakemonogatari, não tem uma animação surreal. Na verdade, eles mal tinham dinheiro para poder animar todas as cenas. Só que com a criatividade, eles aproveitaram e não animavam as cenas. Colocavam só o som de fundo. E isso acabava despertando a curiosidade de quem estava assistindo. E assim, eu não estou dizendo que Spice and Wolf tem que fazer da mesma maneira. Até porque, em Monogatari, isso não é perfeito. Só que em Bakemonogatari, apesar dos problemas que isso pode ter causado, no geral foi algo melhor. Então, uma direção criativa pode pegar uma obra ou uma cena específica que não é tão boa assim e fazer maravilhas com ela, mesmo sem grana, mesmo sem uma boa animação. É só ser criativo. E eu fico até feliz de poder falar sobre essas coisas porque, como eu disse, o segundo arco melhora tudo isso daí e se torna uma obra realmente incrível. E outro aspecto importante dele é que ele não terminou ainda. Esse anime vai ter 24 episódios. Tanto que o último episódio que eu estou agora, se eu não me engano, é o episódio 15. Ou seja, já estou no terceiro arco. E esse terceiro arco, até agora, ele começou muito bem. Então, pô, vale muito a pena acompanhar. Jisan Basan Wakagaeru. Bem, esse anime aqui deve ser talvez o mais difícil de eu comentar dessa temporada de abril. E não porque ele é complexo, mas sim porque ele é até simples demais, sabe? Não simples no sentido de que, tipo assim, ele não tem muito ao que entregar. Não. Mas sim porque ele entrega tanta coisa sem pretensão. E isso fez com que ele fosse a minha maior surpresa da temporada. Porque é algo normal de toda a obra você criar uma expectativa. Você cria uma história tendo um objetivo com ela, algo que você queira alcançar com ela, né? Tu tem a introdução, você tem o meio dela e tu tem o final. Mas sabe qual é a introdução dele? Veja só, esses dois idosos encontraram uma maçã dourada. Eles comeram ela e ficaram jovens. E acabou. Essa é a introdução do anime. E isso não é algo ruim dele. É algo estranho porque você não fica com aquela ansiedade para ver o próximo episódio. Porque você não sabe o que esperar. Você não tem pretensão alguma de assistir. Você não precisa vê-lo. Você pode só passar a semana e esquecer que ele existe. Só que você, de alguma forma, decidir ir lá e assisti-lo, tu vai surpreender toda vez. Mas falando de um aspecto um pouco técnico agora, em questão de direção ou animação, ele não é muito acima da média, não, sabe? É quase o caso do Spice and Wolf, ele é bem mediano assim. Mas como o que ele entrega é bastante único, você nem se incomoda com isso. Tipo assim, se fosse em questão de nota, por exemplo, de questão técnica, ele seria tipo um 7. Mas numa questão emocional, que no final é meio que o que mais importa no anime, ele é um 10. Talvez até mais do que um 10. Porque, como eu disse, ele te entrega muito. É incrível até como a obra, ela foca nos dois personagens idosos, só que ela poderia facilmente contar toda uma história separada, um spin-off, sobre alguns dos personagens secundários. E talvez o mais incrível disso é como a obra consegue aprofundar esses personagens secundários sendo episódica, sabe? Com comédia, eles conseguem aprofundar vários personagens. E isso te pega desprevenido porque você acha que para por ali, só que no arco seguinte eles podem ir lá e falar sobre aquilo de forma séria. Tipo, ele não é como certas obras, por exemplo, que começa como comédia, mas depois força um drama muito emocional. Não, ele quando vai falar de algo sério e dramático, é de uma forma muito natural. Acho que talvez até pelo clima do anime. Porque você não tá vendo uma história adolescente ou adulta. É uma história sobre dois idosos. E é um clima tão feliz, é algo tão alto astral, sabe? Você poder falar sobre temas tão
pesados, assim, entre aspas, de uma forma leve. Porque no final é a vida, né? É legal essa visão de que, tipo assim, pra alguns pode ser tristeza porque eu queria que fosse diferente, pra eles é do tipo assim, olha o tanto que eu vivi, olha o quanto que eu aproveitei. Eu tô feliz que eu pude ver tanta coisa assim. Talvez eu não viva tanto mais pra poder ver, sei lá, meus netos crescer e ter família. Mas, pô, eu vivi pra poder ver meus filhos tendo família, pra poder ter netos, pra poder ver tanta coisa na minha vida. Não tem pra que eu reclamar agora. É um clima tão, mas tão agradável que eu não consigo nem falar de uma forma tão racional desse anime. A única forma de vocês entenderem o que eu estou falando e entenderem se esse anime é pra vocês ou não é assistindo. Porque ele é algo quase que puro emocional. Porque ele fala sobre família. E é algo feito de uma maneira muito engraçada, divertida, calma, triste, dramática. Tudo isso ao mesmo tempo, mas nunca forçando nenhum desses sentimentos. Ele não é algo divertido ao ponto de você gargalhar. Da mesma forma como ele não é algo triste ao ponto de fazer você chorar e você ficar depressivo. Não. É ao ponto de você começar a ver a vida de uma forma diferente. Começar a dar valor a coisas pequenas. Porque, no final, talvez aquilo só seja pequeno por conta do seu ponto de vista. Muita coisa na vida depende de como você absorve aquela informação. Existe, obviamente, fatos, mas gosto, por exemplo, você não discute, né? Esse anime, como eu disse, sentimentalmente ele pode ser nota 10. Mas tem pessoas que podem não se identificar muito com ele, que podem não estar num clima emocional que faça com que esse tipo de obra agrade eles naquele momento. O que é algo curioso, né? Do tipo assim, não depende nem de você gostar ou não desse tipo de obra. Às vezes depende só de você estar no clima dela. Você pode não estar no clima de ver essa obra hoje, ou amanhã, ou nesse ano. Varia. Então, bem, eu recomendo fortemente esse anime. Ele claramente foi a maior surpresa que eu tive nessa temporada, de uma forma até desbalanceada, já que, óbvio que ele vai ser a maior surpresa, já que ele não promete muita coisa, né? Então ele pode entregar tudo o que ele quiser que vai me surpreender. Mas. Ah, é, um pequeno detalhe antes de eu terminar de falar sobre ele é que ele tem um final fechado. Ele adapta uma série de mangás que tá meio que ocorrendo já faz uns anos. Só que o incrível que eu descobri quando eu terminei ele é que o mangá terminou no mesmo dia que esse episódio saiu. Ou seja, o autor chegou lá e falou pro pessoal do anime como o mangá terminaria para que eles dessem um final fechado pro anime. O que é algo ótimo, porque, né, muitas pessoas ficam nessa do tipo assim: ah, talvez seja legal, mas pô, vou ver isso aqui pra terminar em aberto. Então, bom, eu acho que não tem como eu recomendar mais fortemente um anime quanto esse, né? Porque final fechado é raridade. E ainda mais levando em conta que é um ótimo final fechado, né? Então eu estou aqui recomendando uma obra incrível, que possui um apelo emocional, mas que não força a barra, uma comédia muito boa, mas que também não é feita para você ficar rindo e gargalhando o tempo todo, ou seja, não força piadas, e que possui um final fechado. Tem algo melhor do que isso? Não sei. Mas é aquela coisa que eu falei. Cabe a vocês decidirem se é algo que vocês querem ver ou não. One Room, Hyatari, Futsu, Tenshin, Tsuki. Bem, eu espero que eu tenha falado o nome certo do anime. Bom, eu já vou direto ao ponto num quesito que. Olha, eu achei esse anime nota 10. E eu entendo porque as pessoas vão achar estranho eu falar que ele é um nota 10, porque, bom, ele não tem uma história grandiosa, ele não tem uma comédia que vai fazer você gargalhar, sabe? Ele não tem personagens tão complexos assim, sabe? Ele é um anime normal. Ele é um anime focado em entretenimento. Ele promete algo e entrega esse algo na sua mais alta qualidade. O que mais eu poderia pedir? Ele possui uma ótima animação, possui uma ótima trilha sonora, possui ótimos personagens e possui uma comédia divertida. E nesse caso, ele é perfeito. Esse anime, inclusive, dá uma coça em um monte de comédia romântica que tem por aí. As personagens que ele tem, que não tem motivo nenhum para serem desenvolvidas, elas conseguem ser melhores que um monte de protagonistas de romance por aí. Então, ele não só é o melhor do seu gênero, como ele ainda pode ser usado como exemplo de como fazer bons personagens. Você não precisa ser complexo, só precisa ser bem feito. Contanto que aquilo divirta quem está assistindo, ou cumpra o seu papel na história, já é o suficiente. Não tem pra que eu dar uma nota mais baixa só porque ele não é algo totalmente destacado. Mas, bem, eu chegar e falar que ele é um nota 10 assim, já falar que ele é perfeito, pode dar a ideia errada de que esse anime é algo surreal e que todo mundo vai gostar dele. Mas não, nenhum anime funciona assim, né? Pode não ser do gosto de vocês ele.
Então, antes de mais nada, deixa eu falar sobre a história dele agora, né? O anime é sobre uma anja que vai à Terra para descobrir mais sobre a vida humana, já que ela não sabe quase de nada de como eles funcionam. E no meio dessa situação, que ela meio que encontra o protagonista, que vê que ela é alguém que não entende muito do mundo humano e que as pessoas podem acabar se aproveitando dela por conta disso, e decide ajudá-la e acolhê-la. Então, a história é sobre o cotidiano desses dois, convivendo juntos, enquanto ela aprende mais sobre o mundo humano e enquanto isso eles conhecem novos personagens. Personagens esses que às vezes são outros seres sobrenaturais. Então, a história em si é muito simples. Ela é uma comédia que tem pequenos lapsos ali de romance e slice of life, mas que no geral só foca no dia a dia desses dois personagens e desses outros personagens que eles vão conhecendo, sabe? Ele é um anime bastante adorável, sabe? Não é nem agradável, ele é adorável. Porque tem muitas cenas que você olha e você fica com uma cara de bobo do tipo assim, nossa, isso é muito fofo. E é justamente esse aspecto dele que pode pegar muita gente de surpresa. Porque você olhando como é que ele é, dá a entender que ele é um pseudo-harém, né? Que todas as personagens vão gostar do protagonista de forma romântica. Só que ele não é construído dessa forma. Cada uma das personagens possui claramente um interesse pelo protagonista. Só que o sentimento é diferente. A Anja, por exemplo, que é uma das personagens principais, ela parece muitas das vezes a mãe do protagonista, pela forma como ela age. Só que em outros momentos ela parece até a irmã mais nova, por conta da ingenuidade dela, sabe? E o relacionamento deles geralmente gira em torno disso. Dessa relação quase que familiar que eles têm, né? Já que um convive com o outro e um ajuda o outro em cada aspecto, né? O cara protege ela dos perigos do mundo humano e ela ajuda o cara com algumas tarefas em casa, tipo fazendo a comida pra ele ou lavando as roupas e coisas assim. E bem, qualquer outra coisa que eu vou falar agora pode entrar em território de spoilers. Então, pra finalizar falando da qualidade dele, ele não possui um final fechado. Porém, ele consegue encerrar o anime de uma forma muito boa. O episódio final, ele meio que reconhece toda a jornada que o anime fez. Ele mostra pra nós o quanto os personagens evoluíram. É algo que não precisava. Só que fazendo dessa forma, eles dão um final perfeito pro anime. Porque é aquela coisa, não há como saber se isso vai ter uma continuação ou não. Então fazer um encerramento desse é ótimo porque meio que não é preciso ter uma continuação. Afinal, como é que você continua uma história como essa? Tipo, como é que ela termina? Ah, ele escolhe uma das garotas? A Anja volta pro céu? Tipo, o que que acontece? Você não sabe como ela termina. É o tipo de anime que a gente acompanha pela jornada, não pelo final dela. A história em si pode não ter tido aquele ponto final, mas ela encerrou de uma forma que, tipo assim, valeu a pena. Eu estou feliz de ter acompanhado isso daqui. Kaiju 8. Bem, esse anime aqui é um dos melhores shonen de porrada da última década. E o que torna ele tão bom é que ele justamente pega o melhor dos últimos shonens que nós tivemos, né? Quer dizer, dos maiores shonens que nós tivemos como Dragon Ball, One Piece e Naruto, e melhora em cima disso. Por exemplo, algo que acontece muito em shonens que acaba soando muito desgastante e chato é como um protagonista normal do nada ganha um poder super único e isso faz com que ele seja diferente de todo mundo. No Kaiju 8, isso não ocorre. Porque o protagonista, ele de fato possui um poder que é acima de muita coisa. Só que eles, em vários momentos, dão relevância pros outros personagens, mostrando que, tipo assim, se o protagonista chegar, ele destrói tudo e resolve todo o problema. Só que, se ele fizer isso, vai ter outras consequências. Existem momentos onde o nível de poder que ele tem, no caso, a força dele, não é necessária. Porque os outros personagens dão conta. E é melhor que eles deem conta. E isso não é só usado pelo roteiro como uma forma de mostrar os outros personagens sem que o protagonista interfira. Não, isso é mostrado de uma forma natural porque o protagonista, ele não é só um cara com muito poder. Ele, na verdade, antes disso, ele era um humano normal. Basicamente um adulto meio boomer, né? Um cara velho que faz um monte de piada chata. Mas que, no geral, é um personagem bem divertido. É um personagem bem normal. Mas que ele tem um aspecto dele de que ele não é muito forte, não é muito atlético e não é tão inteligente. Só que ele se esforça. Ele trabalhou por muito tempo em uma área que faz com que ele entregue aos outros, entregue ao time dele, algo que só ele tem, que é conhecimento. Então, muitas das vezes, ele vai lá e salva o dia, digamos assim, não porque ele chegou lá e realmente resgatou alguém, mas porque ele chegou lá e achou o ponto fraco de algum inimigo, ou falou uma maneira de derrotar eles que faça com que menos pessoas se firam, ou alguma pessoa morra.
Então, é algo único dele que mostra que só o poder não é o suficiente, sabe? Se você for depender só do poder, você pode até meio que derrotar o inimigo, mas não significa que você vai salvar essas pessoas. Até porque você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é necessário que essas pessoas consigam se proteger. Até porque o poder que ele tem é algo que não pode ser revelado ao público, né? Então, é muito legal como funciona essa dinâmica do tipo assim, ele é o protagonista, a gente quer ver ele se transformar, só que não é usado o tempo todo. Não é usado ao excesso. Eles dão tempo para os outros personagens se consolidarem, porque é necessário. Tanto numa questão de perspectiva de narrativa, já que não é bom você só depender de um personagem, tanto numa questão de história. É muito legal você ver cada um daqueles personagens que entrou junto dele lá pro time e treinando e evoluindo, passando por várias situações e superando elas sozinhos, sem que o protagonista chegue lá, se transforme e salve eles, ou algo do tipo, sabe? Não, a gente vê a própria força deles, da mesma forma que a gente também vê a do protagonista. O protagonista pode não ser super forte o tempo todo, sem depender do poder que ele tem único, mas ele tem o conhecimento dele, que ele pode usar para ajudar os outros. Da mesma forma como os outros também não têm esse super ultra poder que ele tem, mas não significa que eles não podem também derrotar kaijus igual a ele. Então o anime tem essa dinâmica muito boa de ficar balanceando meio que o lado humano do lado kaiju. Eu falo isso tanto do protagonista quanto dos outros personagens, né? Balancear esse lado deles de serem uma força especial que derrota kaijus, mas também balancear pro lado do tipo assim, eles são pessoas normais que têm suas próprias vidas. Que eu, inclusive, até conversei sobre um fã do mangá sobre isso. E ele falou que o mangá não chega a ter tanto sobre isso. Quer dizer, tem, só que o foco não é tão grande quanto é no anime. E eu falei que, pô, então o anime mandou muito bem. Por quê? Isso faz com que a obra tenha um peso maior. E eu fico feliz que uma obra como essa, de uma qualidade tão alta e de personagens tão divertidos de acompanhar, já foi anunciada uma segunda temporada. Porque não é qualquer coisa, sabe? E outro aspecto muito importante dela, pra finalizar já, que eu não consigo falar mais sobre ela sem dar spoiler, mas um aspecto muito importante sobre ela, que outras obras de shonen de porrada não têm hoje em dia, é que ela não é forçada. Esse anime, ele tem violência, só que ele não tem aquele clima que quase toda obra hoje em dia tenta forçar por algum motivo de caraca, essas pessoas podem morrer a qualquer momento. Tipo, parece que todo shounen que eu assisto tem essa mesma coisa. E isso não é legal. Tipo assim, eu entendo que em Shingeki é algo único, mas tem certas obras, por exemplo, que tenta ser tipo um Naruto, mas coloca esse mesmo clima. E não combina. Porque é natural. Se qualquer um pode morrer a qualquer momento, por que eu tenho que me importar com eles? Então, eu fico feliz que Kaiju 8 não segue essa leva, sabe? Não é como se ele não possuísse o risco de alguém morrer. Ele possui. Só que ele não possui a atmosfera de que, tipo assim, qualquer um pode morrer. Mesmo sendo uma obra de kaijus, né? De monstros gigantes que destroem a cidade, ele ainda não possui esse clima. Ele é um anime divertido de assistir. Você fica ansioso por cada episódio. Você fica hypando cada cena. Você fica, nossa, olha isso, olha que maneiro. Mas você não fica naquela do tipo assim, caraca, o que vai acontecer? Será que ele vai morrer? Não, é natural, é normal. Kaiju 8, ele é muito bem construído e aproveitado naquilo que ele se propõe. Ele não tenta exagerar para ser muito diferente dos outros. Não, ele, de certa forma, é bem básico. A diferença é que esse bem básico é bem feito. É simples, mas é bem construído. Ou seja, é ótimo, sabe? É ótimo. Não dá pra falar mais dele sem falar de spoiler. Ele é bom nesse nível. Se vocês gostam de shonen de porrada, eu super recomendo esse anime. Ele é muito bom. Tipo assim, nota 10. Sinceramente, é um nota 10. Se eu tiver que dizer um aspecto que eu não gosto dele, é a abertura só. Mas fora isso, ele é muito bom. Caraca, que anime bom. Eu super recomendo a todos assistirem ele. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar sobre mais um anime que não entra na categoria de recomendações, mas justifica o fato de eu não querer falar sobre animes incompletos, que é Unnamed Memory. Unnamed Memory era um dos animes que mais estava me agradando na temporada, só que estava bem claro que ele não tinha uma qualidade boa. Só que assim, diferente de Spice and Wolf, que eu citei que a qualidade dele não é algo que você espera de um remake, ela ainda é uma qualidade mediana para alto. Unnamed Memory, ele muitas das vezes é abaixo da média. Então, dá pra ver que a adaptação é muito meia boca. Só que, apesar de tudo isso, a história é realmente interessante. Então, mesmo o anime demonstrando claros problemas no começo, eu ainda decidi o acompanhar porque eu gostei muito da história que ele mostrava. Só que depois,
Especificamente depois do episódio 4, ele decai ainda mais. Porque do episódio 1 ao 4, dá até pra dizer que ele é uma nota 7, 7,5. Agora, do 4 ao 11, a narrativa já não faz mais sentido, porque já começa a rushar muito, mas muito a história, que até certas cenas de intimidade que tem entre os personagens não faz sentido, porque não foi desenvolvido. Num episódio eles agem de uma maneira, no outro eles já estão completamente diferentes, e não tem contexto nenhum pra isso. Ou seja, a grande razão para eu ainda estar acompanhando esse anime já deixou de existir. Porque a animação, bom, só piorou ainda mais, a narrativa tá mais quebrada do que antes, então, para que eu continuo vendo ele? E mesmo assim eu continuei. Por quê? Porque a história que ele conta é boa. Até chegar no episódio 12. Porque o episódio 12, ele literalmente faz você perder o seu tempo. Ele anula tudo que você viu do anime até o episódio 11. Você sente que, tipo assim, caraca, por que eu assisti isso daqui? E assim, eu sei que o anime vai ter uma segunda temporada, e que o provável motivo, ou melhor, o motivo quase certo deles terem rushado 3 volumes em 12 episódios foi pra poder adaptar os últimos 3 volumes também na segunda temporada. Só que, pô, não dá. Não dá. O jeito que eles escolheram terminar a primeira temporada é horrível. Porque além de ficar num gancho enorme pra história, anula tudo que você assistiu. Então, eu não recomendo esse anime. Talvez a segunda temporada faça um trabalho tão incrível que dê pra relevar a primeira. Eu duvido, mas quem sabe. Mas a primeira temporada eu não recomendo. Mas bem, esse é o final desse vídeo aqui. E a razão que eu tinha falado sobre o motivo que havia nessa temporada de eu só querer fazer vídeo de animes que já tinham terminado é o Anime de Memory. Pra vocês verem, eu vi do episódio 1 ao 11 ainda gostando da minha experiência. Tudo pra no episódio final ele jogar tudo no lixo. Ele ir de um nota 6 pra um nota 3, sei lá. Quer dizer, 3 ainda é otimista, de um nota 2. Então, não vale a pena fazer vídeos de animes que ainda estão em andamento. Só se for um vídeo análise ou eu discutindo como o episódio foi. Agora, recomendando o anime, não vale a pena. Porque nunca dá pra saber como é que os outros episódios vão ser. Mas bem, já falei demais sobre isso daí. Já dei minhas razões. Agora eu quero ver a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre esses animes aí? Comentem aí. E bem, obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!